Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Estamos aqui com mais uma aula sobre termologia e nessa aula de hoje estarei falando aí sobre a dilatação térmica dos sólidos, tá? E também estarei aí no finalzinho fazendo um conceito aí, falando o que é equilíbrio térmico. Antes de começar a nossa videoaula, gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, deixe seu like aí, tá? E ative o sininho também para estar recebendo as notificações. Então vamos falar aí de dilatação térmica dos sólidos. Basicamente existem três tipos de dilatação térmica: a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica aí dos objetos. Vamos começar falando aí da dilatação linear. Dilatação linear é a dilatação aí que ocorre, que se caracteriza pela variação do comprimento de um determinado objeto em linha reta. É o que aconteceu aqui então com os trilhos, né? A construção de uma via férrea aqui. Esses trilhos foram colocados provavelmente muito próximos um do outro, um trilho do outro, né? Não deixou espaço entre eles. Quando aumentou, né, a temperatura, aqueceu esses trilhos, eles aumentaram, expandiram, né, aumentaram aí, né, o seu comprimento, o que fez com que eles ficassem todos tortos deste formato. Então, nesse caso, quando eu considero apenas a dilatação em linha reta, nós chamamos isso de dilatação linear. Já a dilatação superficial leva em consideração a dilatação, né, que se caracteriza pela variação da área de superfície, somente da parte de cima do objeto, de um corpo, né? Vamos imaginar que esse quadrado aqui, esse retângulo aqui, seja um piso, né, um azulejo. Ele recebeu energia térmica, ocorreu a dilatação, o que aumentou aí a sua área de superfície, aumentou a sua superfície, tá? Quando acontece essa dilatação, que eu tiver uma área muito grande, né, esse objeto acaba se rompendo, se quebrando, porque ele se comprime, né, e acaba trincando. Então, quando o pessoal faz a instalação de um piso, né, de um azulejo, de um porcelanato, geralmente sempre vai ficar uma pequena abertura entre eles, um pequeno espaço, onde é colocado o que nós chamamos de rejunte. Esse espaço justamente serve para evitar quando esse piso expandir ou se contrair, né, se dilatar com aumento ou diminuição aí da energia térmica, tá? O que aconteceria? Se ele não tivesse rejunte, estaria todo em contato, aumentou, ele acabaria um apertando o outro, forçando o outro e acabaria trincando. Então é deixado justamente esse espaço entre eles para evitar com que aconteça aí a quebra desses materiais, tá? Essa dilatação superficial é considerado também quando é fabricado, quando é produzido aí as pontes, né, por exemplo, ou um viaduto, ou até mesmo o trilho lá, a estrada de ferro, no caso, é linear. Mas quando eu faço a construção de uma ponte, por exemplo, tenho que considerar o trabalho que vai ser realizado, né? Ou seja, a área que pode ser expandida, aí, né, dilatada, tá? A superfície e o volume desse local. Então tem que se deixar espaços entre essas placas de concreto que cria aí um viaduto ou uma ponte, para que ocorra esse trabalho, para que não se quebre essas superfícies aí dessas pontes ou de viadutos. Já a dilatação volumétrica é a dilatação aí que se caracteriza aí pela variação do volume de um objeto. Então, nesse caso, é considerado não apenas o comprimento ou a superfície, mas é considerado todo o volume desse objeto. Então, se um objeto tem, por exemplo, no início 1 metro cúbico, ao ser aquecido, né, no final ele vai ter mais do que 1 metro cúbico dessas substâncias. Tá? O seu volume aumentou, né, é o que nós chamamos então aí de dilatação volumétrica, aumenta o volume total. Vou falar então de equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico é quando eu tenho no início dois objetos com temperaturas distintas, eles são colocados próximos, encostados um ao outro, e ocorre o fluxo, né, de calor de um objeto para o outro. E no final ambos vão ficar com o mesmo calor, com a mesma temperatura, aliás, tá? Então, nesse caso aqui é o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Então, essa foi a nossa aula aí sobre dilatação térmica, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like.
Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.